Dilma Rousseff é uma figura proeminente na política brasileira, conhecida por sua trajetória pessoal e política única. Nascida em 14 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Dilma Vana Rousseff teve uma vida repleta de desafios e conquistas, que a levaram a se tornar a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, de 2011 a 2016. Neste texto exploraremos sua vida e carreira em detalhes, desde sua juventude até seus anos como presidente do Brasil e seu legado político. Infância e juventude. Dilma Rousseff cresceu em uma família de classe média em Belo Horizonte. Seu pai, Pedro Rousseff, era um imigrante búlgaro que fugiu da Segunda Guerra Mundial e sua mãe, Dilma Jane da Silva, era uma professora. Ela tinha um irmão mais novo chamado Igor Rousseff. Sua infância foi marcada por uma educação rígida e valores morais sólidos. Dilma frequentou escolas públicas na cidade e se destacou academicamente desde cedo. Durante sua juventude, Dilma Rousseff demonstrou um forte interesse pela política e pelo ativismo. Ela se envolveu em grupos estudantis e participou ativamente das mobilizações contra a ditadura militar que governava o Brasil na época. Sua militância política a colocou na mira do regime autoritário, levando-a a enfrentar prisão e tortura. Essa fase de sua vida teve um impacto profundo em sua visão política e em sua determinação em lutar por justiça social e direitos humanos. Educação e carreira profissional. Dilma Rousseff se formou em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, em 1967. Em seguida, ela se mudou para o Rio de Janeiro para fazer uma pós-graduação em Teoria Econômica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Seu compromisso com a política a levou a se envolver em atividades políticas estudantis e a ingressar no movimento de resistência contra a ditadura militar, que governou o Brasil de 1964 a 1985. Durante os anos 1970, Dilma Rousseff participou de grupos armados que lutavam contra o regime militar. Ela foi presa e torturada pelo governo em 1970, sendo libertada somente em 1973. Sua prisão e tortura são aspectos importantes de sua biografia e influenciaram sua postura política posterior em defesa dos direitos humanos. Após ser libertada, Dilma Rousseff retomou seus estudos e começou a trabalhar como assessora econômica no governo do estado do Rio Grande do Sul. Sua competência e compromisso a levaram a cargos cada vez mais importantes na administração pública. Ela também trabalhou em organizações não governamentais, ONGs, dedicadas aos direitos humanos e à promoção da igualdade de gênero. Carreira política. Dilma Rousseff ingressou oficialmente na política partidária filiando-se ao Partido Democrático Trabalhista PDT em 2000. No entanto, foi em 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, como presidente do Brasil, que sua carreira política ganhou destaque nacional. Lula a nomeou como ministra de Minas e Energia em seu primeiro mandato. Posteriormente, ela se tornou a ministra-chefe da Casa Civil, um dos cargos mais influentes do governo brasileiro. Sob a liderança de Lula, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico significativo e programas sociais voltados para a redução da pobreza e da desigualdade, como Bolsa Família. Dilma Rousseff desempenhou um papel fundamental na implementação dessas políticas e na coordenação do governo. Presidência. Em 2010, Dilma Rousseff concorreu à presidência do Brasil como a candidata do Partido dos Trabalhadores, PT, e venceu no segundo turno, tornando-se a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo do país.
Sua eleição foi vista como um marco na história política brasileira e uma conquista importante para a representação feminina na política. Durante seu mandato como presidente, Dilma Rousseff enfrentou uma série de desafios e conquistas. Alguns dos principais eventos e políticas de seu governo incluem: crescimento econômico. Nos primeiros anos de seu governo, o Brasil continuou a experimentar um crescimento econômico sólido, impulsionado pelo boom das commodities e pelo consumo interno. Programas sociais. Dilma manteve e expandiu programas sociais como o Bolsa Família, que ajudaram a reduzir a pobreza e a desigualdade no país. Política externa. Durante seu governo, o Brasil desempenhou um papel mais ativo na política internacional, buscando maior influência em questões globais, como as negociações climáticas. Protestos e descontentamento. O Brasil testemunhou uma onda de protestos em 2013, alimentada por preocupações com a corrupção, os gastos excessivos com a Copa do Mundo e as deficiências nos serviços públicos. Isso desafiou o governo de Dilma. Escândalo de corrupção. A partir de 2014, uma série de investigações revelou um vasto esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e figuras políticas proeminentes. Embora Dilma não tenha sido diretamente implicada, o escândalo afetou sua presidência e contribuiu para sua queda. Impeachment. Em 2016, Dilma Rousseff enfrentou um processo de impeachment no Congresso Nacional, acusada de irregularidades fiscais. Ela foi destituída da presidência em agosto de 2016, com Michel Temer assumindo o cargo. Legado e controvérsia. O governo de Dilma Rousseff é frequentemente lembrado por suas políticas sociais e pelo aumento da participação das mulheres na política. No entanto, sua presidência também é associada a uma recessão econômica e a controvérsias políticas, incluindo o impeachment. Pós-presidência. Após sua destituição, Dilma Rousseff manteve uma presença política ativa no Brasil. Ela se concentrou em questões como a defesa dos direitos humanos, a luta contra a corrupção e a promoção da igualdade de gênero. Em 2018, ela concorreu ao Senado Federal pelo estado de Minas Gerais e foi eleita senadora. Além de sua carreira política, Dilma Rousseff é autora de livros, incluindo suas memórias políticas, onde ela compartilha suas experiências pessoais e políticas durante os anos de luta contra a ditadura militar e sua presidência. Legado e impacto. O legado de Dilma Rousseff na política brasileira é complexo e objeto de debate. Enquanto alguns a veem como uma líder progressista que avançou em questões sociais, outros a culpam pela crise econômica e pelos escândalos de corrupção que marcaram sua presidência. Além disso, seu processo de impeachment deixou cicatrizes políticas profundas no Brasil, polarizando ainda mais a sociedade. Dilma também é lembrada como uma das poucas mulheres a alcançar a presidência do Brasil, abrindo caminho para a representação feminina na política brasileira. Sua trajetória de resistência à ditadura militar e sua luta pelos direitos humanos são aspectos importantes de sua história pessoal que a tornaram uma figura icônica na política brasileira. Em resumo, a vida e a trajetória pessoal e política de Dilma Rousseff são marcadas por desafios, lutas e conquistas notáveis. Sua jornada desde a militância contra a ditadura militar até a presidência do Brasil é um reflexo da complexidade da política brasileira e do impacto que ela teve no país, seja como líder política, defensora dos direitos humanos ou símbolo da luta por igualdade de gênero. Seu legado continua a ser debatido e discutido no Brasil e além de suas fronteiras, moldando a compreensão da história política do país.